A morte do Daniel Mastral só revela mais uma vez que Deus não existe e nem é. A pessoa que vivia há décadas buscando a Deus, procurando se consagrar, orando, jejuando, ensinando as pessoas, formando o que ele chamaria talvez aí de guerreiros da luz ou de algum outro nome, procurando fazer com que as pessoas tomassem conhecimento do que ele achava ser uma verdade e que poderia levar as pessoas à salvação e procurar batalhar contra as hostes espirituais da maldade que ele havia conhecido lá no satanismo e que ele procurava falar contra e alertar a galera. Aquela mesma pessoa que cria piamente todos os dias, produzindo não só conteúdo, mas procurando viver a sua vida de acordo com o que ele acreditava ser o Evangelho. Esta pessoa nunca recebeu, de verdade, qualquer tipo de ação divina. Para pensar comigo. O filho que acabou tirando a própria vida aos 15 anos, que sofria de depressão. Ele pedia oração, a igreja orando, a esposa orando, que acabou falecendo depois. Ou seja, estas pessoas buscando, querendo a cura, procurando fazer tratamento e um monte de outras coisas. Como é que esse Espírito Santo não revelou para ele que o filho estava acordando um pouco antes? Fez de uma maneira que eles não perceberiam a ausência dele? E foi lá realizar o seu ato contra a própria vida. Por que não revelou? Por que não acordou? Por que não despertou? Porque falou, olha, ele vai fazer isso, impeça. Não teve. Deus não colocou ninguém para impedir também, não. Do mesmo jeito, eles dois ficando com depressão pós-traumática, isso vai piorando ao ponto de a esposa sofrer um ataque agudo, um infarto agudo do miocárdio, e ela veio a óbito, pouco tempo depois. Ele mesmo, depois disso, diz em um podcast que tinha já programado para tirar a própria vida. Só que aí ele conheceu a atual viúva. E aí ele decidiu não tirar a vida. Só que, no outro podcast, ele também fala que chegou a ficar 4 dias internado na UTI porque ele realmente atentou contra si mesmo. Olha só todo o histórico do cara de doença mental, onde a pessoa precisava fazer continuamente tratamento psiquiátrico e psicológico. E o cara ficava tão somente. Mesmo que fizesse um acompanhamento ou outro, pelo jeito. E aí quem conhece mais a história bonitinha lá, vê se ele realmente, será que ele fez todo o tratamento certinho? Ou será que ele ficava confiando piamente, igual muitos o fazem, inclusive abandonam tratamentos médicos, porque ficam acreditando que Deus vai intervir, que Deus vai curá-lo, que Deus vai confortá-lo. E o cara vivia numa contínua guerra interna, não suportando mais essa vida, como revela inclusive um áudio que o Vic Vanilla acabou, ou ele ou alguém da turma dele, acabou vazando aí. Não sei se você ouviu, mas depois dá uma procurada. O cara não aguentava mais. Não é à toa que ele já havia pensado em fazer essa ação antes. E infelizmente dessa vez ele conseguiu concluir o ato. Se tivesse um Deus, e ele, sabendo que o cara tá desse jeito, por que ele não viria para curá-lo? Por que ele não viria para impedir a morte não só do filho, mas também da esposa? E a dele? Que tipo de lição existiria aí? Alguém talvez diga, mas é prova o caceta, velho. Isso aí é idiotice quando você pensa desse jeito. Isso só mostra que essa busca contínua e incessante de uma pessoa que busca se santificar, se consagrar, não dar brecha pro diabo e tal, não adiantava de nada. Todos os devaneios e delírios que ele tinha, tudo isso foi à toa. E só deixou ele cada vez pior. Ao invés de deixá-lo com segurança, em paz, porque afinal de contas tem um Deus todo-poderoso que o protege, que é muito mais poderoso que o Satanás. Não. O cara vivia em tormentos. E isso, mais uma vez repito, só prova que não tem entidade divina nenhuma, não tem Deus nenhum. Toshi, mas você conhecia o Daniel Mastral? Cara, eu conheci o trabalho dele no começo dos anos 2000, quando ele lançou o livro Filho do Fogo e Guerreiros da Luz. Aí eu fui fazer um curso de batalha espiritual e um dia, na verdade uma noite, ele deu uma aula e eu comprei essa apostila aqui, ó, Satanismo, dele e da esposa. Eu estudava isso, eu fiquei bitolado por isso. Mas eu acordei e vi que isso não funcionava, que isso não era realidade, que isso era tudo mentira.
Se você está passando por situações semelhantes, por dificuldades específicas, se você pensa em fazer merda contra si mesmo, você precisa buscar ajuda profissional, psiquiátrica e psicológica. Liga no 188, no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Não fique tentando buscar solução em algo que não existe, que nunca vai te responder, porque aí você só se frustra mais ainda. E você fica colocando a culpa sobre si, achando que o problema é que você está em pecado. É porque você pisou na bola, é porque tem uma maldição hereditária, é porque alguém fez uma obra, uma de feitiçaria, de macumbaria ou sei lá o que, porque o pessoal acha que essas coisas funcionam. Nada disso existe, nada disso funciona. Nada. E isso já deveria ter aberto os teus olhos para você que procura colocar em prática. Não deixe a sua vida chegar nesse extremo. Acorda, desperta, sai da caverna, mano. Procura desafiar essas suas próprias crenças e você verá que tudo isso que eu estou falando aqui para você é a mais pura realidade. E eu sei que pode ser difícil para você porque você já está há muito tempo, muitas vezes, no engodo. A lavagem cerebral foi braba. Não sei se lavagem é a melhor palavra, né? Porque na verdade está bem sujo aí. Mas você poderia fazer aí uma ressignificação dessas coisas, começando a estudar, a perceber as coisas, desenvolver um raciocínio crítico melhor. E simplesmente provar por A mais B que aquilo que você está acreditando não se concretiza, não se satisfaz, não acontece. Olha para a realidade, você não precisa sofrer para acordar. Basta você olhar o que está acontecendo ao teu redor. E a realidade, ela é dura e ela é crua e muitas vezes é realmente cruel. E a verdade é que não tem Deus, não tem mundo espiritual, não tem Satanás. Isso aqui, ó, esquece isso aqui, ó, isso aqui é besteira. Não existe nada disso, não tem mundo espiritual, não vai ter vida eterna nem nada. Só tem esta. E eu provo isso todos os dias, com os meus vídeos, meus conteúdos e tudo mais. E a ideia aqui é para te ajudar a abrir os olhos. Que você está desperdiçando a tua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, aquele tempo curto que cada um de nós tem aqui. É tão curto o nosso tempo de vida aqui. E tem pessoas que ainda procuram encurtar ainda mais. Porque muitas vezes elas estão frustradas, sem esperança, porque muitas vezes buscam em alguém, que seria esse pseudo-deus, que simplesmente nunca responde, que não existe, que não cura, que não livra, que não ajuda, que não alerta, que não faz porcaria nenhuma. E aí tem gente que vai falar, não, você tem que ter paciência no Senhor, para com as drogas, cara. Sai dessa. Sai dessa. E se você tem algum problema mental, se você, mesmo que você fale, eu vejo coisas e tal, cara, vai no médico, vai numa médica, procura, se você está pensando em fazer besteira, 188, CVV, Centro de Valorização da Vida, cuida de si mesmo. E se você está tendo visões, alucinações e tudo mais, cara, você precisa procurar um especialista, vai fazer tratamento, vai verificar o que está acontecendo. E para com essas noias, cara, porque isso vai, aos poucos, minar a sua saúde, tanto física quanto mental. E isso vai afetar não só você, vai afetar aqueles que estão ao seu redor. Então, se você valoriza essas pessoas, como você diz que tem um amor, seja de Deus ou de quem for, coloque esse amor em prática. Demonstra isso de verdade por ações e não somente por palavras. E aí, você vai ver aquilo que eu estou te dizendo. Que não existe nada dessas baboseiras que as mitologias religiosas ensinam tão somente para controlar você e tua família, para eles terem o seu poder específico, influência política e continuarem ganhando dinheiro, criando seus impérios, enganando os trouxas. Você não precisa ser mais esse daí. Eu já fui um dia, por muito tempo. Mas acordei. E muitos outros, milhões, não só no Brasil, mas no mundo, têm acordado. E a vida é muito melhor assim. Te garanto. Então, sai da caverna.